Hoje, contando com a presença, assim como durante a semana, para as aulas especificamente sobre intervenção na propriedade privada, professor Matheus Carvalho, a quem eu agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Muito obrigado, professor. Não, obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui tentando difundir uma área do direito que não é tão aceita pela maioria das pessoas, que é o direito administrativo, uma matéria menos simpática aos olhos dos estudantes. Nós vamos justamente aprofundar esses aspectos relacionados exatamente a este ramo do direito com um professor que é graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito do Estado, ex-procurador do Estado de Goiás, procurador da Fazenda Nacional atualmente. Professor nos cursos Sejus, Supremo, Renato Saraiva, Fórum, Fraga e Curso Jurídico. Nasceu em Salvador e sempre trabalhou com direito administrativo. E aí já vem justamente a primeira pergunta, uma pergunta que já virou tradicional, já está tradicional aqui no Saber Direito, exatamente isso. O que levou o professor naquela época ainda de aluno, eventualmente, talvez no segundo grau, às vésperas do vestibular, a escolher a carreira do direito? A verdade é que aos 17 anos não é uma escolha fácil, né? Nenhuma carreira é uma escolha fácil aos 17 anos, você não está preparado e nem apto a decidir o que vai fazer no resto da vida. É uma questão muito de sorte e muito de acerto, né, na sua escolha no final das contas. Por isso que a gente vê uma grande quantidade de pessoas saindo de uma área e entrando em outra, uma mudança de faculdade. A verdade é que as pessoas hoje enxergam o direito como uma forma de crescer na vida, uma forma de fazer concurso e, por isso, quando entram na faculdade, às vezes se desiludem um pouquinho com o que estavam esperando. Mas eu sempre tive a intenção de fazer a área do direito. Na verdade, eu sempre gostei muito da parte docente. Eu era professor de línguas, ainda na faculdade. Eu fui uma pessoa que morei fora do país, estudei inglês e fui professor nessa área. Então, juntei um pouco meu prazer de dar aula com o que eu gosto do direito para poder começar esse estudo mesmo do direito administrativo. Mas, de início, pensei em outras áreas, passei a angústia que todo mundo passa no terceiro ano, analisando o que poderia fazer, mas nunca me enxerguei fazendo nenhuma outra coisa, não. Mas assim, entre as opções, porque normalmente o raciocínio que nós temos é que quem escolhe uma área como direito, como jornalismo, ciências sociais de uma maneira geral, tem uma visualização de si mesmo atuando nessas áreas de humanas. Mas nós, de vez em quando, temos alguma surpresa. Por exemplo, eu cito bastante esse caso de um professor que ele se apaixonou pelo direito, mas originalmente ele fazia engenharia. Então, há pessoas que, às vezes, há uma variação nesse sentido. Sempre visualizou a atuação em área de humanas ou tinha alguma variação nessa época, lá pelos 17 anos? Eu sempre fui o pior professor, o pior aluno de física da turma. Então, acho que não tinha muita opção, não. A minha área sempre foi essa área mesmo, humanas, línguas, letras, uma área mais voltada para o português e voltada para a área de história e geografia. Isso sempre foi uma coisa que me agradou. Então, basicamente, a minha escolha se baseou nesse auxílio também de professores. Quando a gente chega em colégio, a gente tem auxílio, a gente tem ajuda dos professores acerca disso, né? E acho que vale muito a pena você se preocupar em ouvir as pessoas que já têm uma experiência nesse tipo de coisa. Eu acho que a experiência alheia me ajudou muito a escolher o direito. Eu nunca tive esse sonho de ser nem professor, nem juiz, nem advogado. Nunca teve um sonho específico, não. Eu entrei no direito mesmo por ser uma área que me agradava, mas nunca, tinha muitos colegas que entravam na faculdade, entrei com o sonho de ser juiz, de ser procurador, eu nunca tive nenhum sonho nesse tipo, não. Uma questão que a gente sempre coloca também, e que às vezes até nós também temos aqueles telespectadores que já são veteranos no direito, sem contar os doutrinadores mesmo que assistem à TV Justiça, a pergunta pode parecer um pouco básica para eles, mas como nós falamos também para aquelas pessoas que estão numa determinada fase da vida que é de escolhas, então nós insistimos em algumas questões básicas, como, por exemplo, como o professor bem disse, determinadas áreas, elas parecem que assustam um pouco, particularmente quem já está naquela fase da faculdade, já escolhendo, então vai fazer a matrícula, por exemplo, uma fase posterior ao vestibular. Então já está lá no segundo semestre, terceiro, dependendo, e direito tributário, direito administrativo, né? Então, se assustam com relação a isso. Direito penal, direito civil, existe um imaginário coletivo,
das populações que nem, das pessoas que nem sequer trabalham com direito, que parece que ajuda um pouco a ter uma visualização ou, às vezes, até uma fantasia que depois se descobre falsa. No caso do direito administrativo, como o professor bem disse, existe uma falta de compreensão da matéria antes do aluno passar a estudar essa matéria especificamente? Nós temos um problema grande na matéria de direito administrativo, que normalmente as cargas horárias de faculdades colocam a matéria lá para o 7º, 8º semestre. Então, o aluno já está bem próximo ao final do curso, já achando que já decidiu o que quer da vida. Você, durante o curso, você já estudou direito civil, já estudou penal, já estudou processo civil, já estudou direito do trabalho, e aí você vai começando a achar que sabe o que quer da vida. O direito administrativo aparece para você muito no final da faculdade, né? Então, o que acontece é que, às vezes, você não está mais aberto a novas disciplinas, você não está mais aberto a novas aprendizagens. O que é um erro? A matéria de direito administrativo, além de ser uma matéria muito interessante, de ser uma matéria de aplicação muito diária, é uma matéria de pouca utilização pelos profissionais do direito, ou seja, uma matéria em que há uma carência de pessoal muito grande. Então, o direito administrativo acaba sendo uma matéria de escolha interessante para as pessoas que buscam crescer na profissão, que buscam escolher uma matéria que vai dar mais facilidade para ele de seguir adiante na profissão do direito. Tem uma história que o pessoal de marketing gosta de contar, que é mais ou menos a seguinte, que 2 profissionais foram para uma determinada região isolada, onde só havia tribos indígenas, para pesquisar o mercado do ponto de vista da venda de sandálias. E ninguém usava sandália naquela região. E um dos profissionais, ele ligou de volta para a fábrica dele, para a respectiva empresa, e disse, olha, nenhuma possibilidade de mercado, porque as pessoas não utilizavam sandálias. O outro entrou em contato com a respectiva empresa e disse, plenas possibilidades de mercado, porque ninguém usava sandálias. Então, da mesma forma, muitas pessoas dizem, mas direito administrativo é uma área árida, tem alguns preconceitos em relação, eventualmente, especificamente, ao direito administrativo, e talvez não percebam que há plenas possibilidades de aplicação, porque há carência de profissionais. Você concorda com essa questão? Já foi colocada pelo professor, inclusive? Com certeza. O que acontece é o seguinte, vamos colocar em tópicos e em segmento de carreiras. Hoje, uma porcentagem grande dos alunos que ingressam na carreira jurídica buscam os concursos públicos. O direito administrativo é fundamental. O direito administrativo é a base de qualquer concurso público que você busque fazer. Inclusive, não só na prova de concurso, como no segmento da sua carreira, né? Seja você um procurador do Estado, seja você um defensor que vai atuar contra o Estado, seja você um juiz que vai julgar os casos do Estado. E hoje, no Brasil, né, aquele sistema neoliberal que nós vivemos durante um tempo atrás, né, há 8, 10 anos atrás, ele deu lugar a um Estado fomentador, a um Estado grande, e essa atuação grande do Estado acaba gerando uma grande discussão acerca da atuação do Estado. Ou seja, quanto mais um ente atua, mais ele causa problemas e mais ele gera discussões. E quanto mais problemas ele causar, mais casos nós teremos. A ideia é o aparelhamento da máquina estatal, que é o que a gente vem assistindo nos últimos anos, ele vem fazendo com que o direito administrativo cresça, tanto na área pública quanto na área privada. Porque cresce para aquelas pessoas que querem ingressar na área pública por meio de concurso e cresce para as pessoas que querem trabalhar na área privada em virtude da atuação do Estado acabar gerando algumas contendas, alguns casos em que o Estado seja parte. E todos eles geram um conhecimento mínimo, um conhecimento básico do direito administrativo. Ele é, hoje, a meu ver, indispensável para qualquer atuação em termos de escritório de advocacia. Um escritório de advocacia que não tem uma área administrativa é um escritório de advocacia que ainda não conseguiu se conscientizar da importância do Estado e da importância das ações em face do Estado no direito atual. Um critério também com relação ao mercado é do ponto de vista geográfico. Então, por exemplo, Brasília, ela é um campo de atuação essencial para o direito administrativo, e aí uma outra contrapartida também pela própria formação da capital federal, seria também, pode-se apontar como um celeiro também de formação de profissionais, pela convivência com a política, pela convivência com o Estado, por essa questão que faz parte do dia a dia dos brasilienses?
Sim, mas eu gostaria de enfatizar o fato de que o Estado não está em todos os lugares. Né? A gente não pode apontar determinados pontos em que o direito administrativo teria uma maior divulgação, uma maior difusão. Mas, com certeza, Brasília, por ser a capital do país, concentra uma grande quantidade de repartições públicas e uma grande quantidade de atuação do Estado. Né? Por ser a capital do país, a sede de todos os órgãos públicos federais, a sede dos tribunais federais, e isso acaba gerando uma atuação do Estado muito grande, e essa atuação do Estado é que faz com que o direito administrativo se desenvolva. Mas eu relembro, o Estado está em todos os lugares. Né? A atuação do Estado acontece nas mínimas coisas. Então, no momento em que você ultrapassa um sinal vermelho e recebe uma multa de trânsito, você está diante de uma atuação do Estado. No momento que você estaciona onde não deveria, no momento em que você é assaltado na frente de uma delegacia, ou seja, a atuação do Estado ela acontece nos lugares mais inóspitos, no momento em que você está na sua fazenda e recebe, como a gente já conversou na sala de aula, você recebe uma notificação de que o seu bem é de utilidade pública ou de interesse social para fins de reforma agrária. Ou seja, hoje, como o Estado ele é muito interventor, como o Estado está buscando atuar e melhorar a vida das pessoas, nem sempre alcança isso, mas sempre tentando melhorar a vida das pessoas, essa atuação do Estado na busca do interesse público invariavelmente vai causar um prejuízo a alguém. Ninguém consegue agradar 100% das pessoas. Então, na busca do interesse coletivo, é muito provável que haja um prejuízo a uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa vai em busca da reparação pelo dano causado, e aí o direito administrativo começa a se abrir para essa pessoa e para o advogado dela e para todos os outros que resolvam ingressar no feito. Mais do que um preconceito com relação dos alunos, dos estudantes de direito, em relação ao direito administrativo especificamente, há uma falta de consciência do cidadão com relação a esses aspectos em que o papel do Estado e da vida privada acabam, muitas vezes, até se confundindo. Há uma falta de consciência do cidadão brasileiro nesse sentido? O cidadão enxerga o Estado como um inimigo hoje. Né? Eu falo isso porque eu atuo desde que eu me formei. Eu me formei há 5 anos atrás, mas desde que eu me formei, eu atuo na área da advocacia pública. Né? Eu fui procurador do Estado e me tornei procurador da Fazenda hoje. Então, eu sempre atuei na área da advocacia pública, e o que a gente vem assistindo é o raciocínio do cidadão de que o Estado está contra ele. O cidadão não consegue se raciocinar, se incluir na noção de Estado. As pessoas não conseguem entender que o Estado é ela. Até num bate-papo de bar, né? Você critica uma lei, você critica uma atuação do administrador, e você esquece que foi você que colocou ele lá. Você esquece que ele está lá te representando, você esquece que ele está lá por meio de uma votação popular. Ou seja, o Estado somos nós. A atuação do Estado é culpa nossa. Nós somos os culpados pela atuação do Estado. Boa, ótimo e ruim. Paciência. Inclusive, eu já vou adiantando uma pergunta, nós vamos para o intervalo dentro de instantes, eu já vou adiantando uma pergunta já para o próximo bloco, que é justamente, houve sua atuação como procurador do Estado de Goiás, atualmente atuando como procurador da Fazenda Nacional. Se normalmente há uma visão por parte do cidadão quando vê, por exemplo, um procurador da Fazenda Nacional, na expectativa, por exemplo, de fazer uma sustentação oral da tribuna aqui do Supremo Tribunal Federal, é uma situação bastante comum que nós vemos. Se, na verdade, o procurador está fazendo a defesa do interesse do Estado, muitas vezes até com relação a grandes quantias de dinheiro que são tiradas do dinheiro do bolso do consumidor, perdão, do consumidor não, no caso do contribuinte. Se falta, muitas vezes, ele visualiza exatamente o procurador como sendo alguém que está atuando em defesa do Estado. O Estado lá, eu aqui. Já vou adiantando essa pergunta, mas eu vou pedir a resposta, fazer um pouco de suspense para o próximo bloco. Logo depois do intervalo, quando voltarmos para o segundo bloco do nosso programa Saber Direito Debate, aqui na TV Justiça.